Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula da classe dos adolescentes e estamos também muito felizes, especialmente por podermos conversar sobre a palavra de Deus. Nós temos estudado e aprendido que a palavra de Deus é viva, que ela é eficaz e que ela pode transformar a nossa vida. Por isso é tão importante gastarmos um tempo, na verdade, aproveitarmos o nosso tempo estudando a palavra de Deus. E eu queria começar hoje a nossa aula com uma pergunta para você. O que você tem feito pelo seu próximo? E eu vou mudar apenas uma palavra, mas o sentido da pergunta vai ser o mesmo. O que você tem feito pelo seu semelhante? É sobre isso, gente, que nós vamos falar hoje. A lição é a lição de número 13 da nossa revista e o título trata de responsabilidade social. Eu convido você então a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, e nós vamos ler os textos de 14, os versículos de 14 a 26. Tiago, capítulo 2, 14 a 26. Eu leio para vocês e peço que vocês, por favor, acompanhem com bastante atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Meus queridos adolescentes, o que é responsabilidade social? Esse é um tema muito atual, As pessoas têm se preocupado com esse tema. E eu não desejo aqui hoje entrar nas leis, nos regulamentos, nas portarias que têm auxiliado as empresas e as próprias pessoas mesmo a praticarem a responsabilidade social. Mas no meio corporativo, a responsabilidade social é quando as empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos internos e externo. Mas eu gostei, eu achei uma definição de responsabilidade social que eu gostei e traz mais para uma atitude pessoal nossa, E diz o seguinte, responsabilidade social é tudo o que você pode fazer para que o mundo seja melhor. E essa tem sido uma preocupação, gente, não só, como disse, das instituições, de empresas, mas também das pessoas. E nós, como crentes, Será que nós temos nos preocupado com a responsabilidade que nós temos diante do mundo? Será que o crente deve ajudar a melhorar o mundo? Isso faz parte da atividade essencial do crente? O crente deve ajudar as pessoas também nas suas necessidades físicas? Deve oferecer o pão como alimento físico
Ou será que o crente deve se concentrar apenas no pão espiritual? Jesus, gente, nos ensinou que Ele mesmo é o pão da vida. E quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está se referindo aqui à vida eterna, né? A vida espiritual, a vida plena, a vida abundante daqueles que um dia se converteram, daqueles que um dia foram regenerados, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, confessaram seus pecados, se arrependeram, né? E deixaram seus pecados para uma nova vida. Portanto, quando Jesus fala que é o pão da vida, ele se refere a essa vida eterna. E eu espero que você que está me assistindo hoje aqui já tenha também experimentado essa bênção. A bênção de ter sido regenerado e transformado por Jesus. Jesus é o pão da vida nesse sentido, então, de salvação eterna. E por isso mesmo que ele disse que não só de pão viverá o homem, porque a vida eterna, gente, não se conquista no fato de nós nos alimentarmos fisicamente, mas a vida eterna consiste no fato de nós nos alimentarmos espiritualmente de Jesus. E é preciso que isso fique bem claro para nós. Sabe por quê? Porque conquanto nós devamos aqui levar o pão da vida, Jesus, o Evangelho para todas as pessoas, conquanto a gente deva proclamar a vida eterna em Cristo e a salvação pela fé, essa certamente é a nossa missão primeira, né? A Bíblia nos ensina também que a proclamação da fé deve vir acompanhada de obras. Por isso que Tiago diz no verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago capítulo 2, verso 14. As obras então, meus queridos adolescentes, certamente, as obras não salvam da perdição eterna, porque a salvação vem pela fé. É o que a Bíblia nos diz. O justo viverá por fé. E alguns textos atestam isso. Por exemplo, Gálatas 3,11 nos diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas aí nós vamos ler em Tiago, capítulo 2, verso 26, o seguinte, mas a fé sem obras é morta, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí eu pergunto para você, como pode, gente, o justo ser salvo pela fé somente, se Tiago está nos dizendo que a fé sem obras é morta? Olha, isso parece um paradoxo, né? Parece uma contradição e olha, isso tem sido tema de diversas discussões teológicas. Mas olha, o que eu enxergo aqui é uma completude, é um equilíbrio, é uma harmonia maravilhosa entre aquilo que nós cremos pela fé e aquilo que nós praticamos, gente, como decorrência da nossa fé. É por isso que Tiago diz no verso 18 do capítulo 2 que nós lemos, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Portanto, a nossa fé em Jesus é demonstrada através das nossas obras. Você já tem fé? Você, meu querido adolescente, é um regenerado? Você já creu em Jesus como seu Salvador e o aceitou como Senhor da sua vida? Se você pode dizer que sim, eu quero te desafiar a mostrar isso com as suas obras, com os seus atos e com as suas atitudes. E as nossas obras, os nossos atos, as nossas atitudes serão mostradas principalmente, gente, em relação ao nosso próximo, né? E aqui entra mais uma beleza e grande graça do Evangelho, né? Porque Jesus nos ensinou com a sua própria vida a ajudar as pessoas e com isso contribuir para um mundo melhor. E sabe de uma coisa? O nosso Deus faz isso todos os dias.
Conquanto nós vivamos num mundo perdido, no mundo de pecado, no mundo onde os homens abandonaram a Deus, Deus está constantemente nos mostrando, gente, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele mostra isso a cada dia. E nós, como crentes, como servos de Deus, devemos desejar ver a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo, ainda que seja um mundo perdido e caído. Foi o que Davi desejou. Davi, aquele grande rei de Israel, no Salmo 27, verso 13, ele diz o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi cria que mesmo vivendo em um mundo perdido, em um mundo caído, em um mundo mau, ele veria a bondade do Senhor. E é isso que Deus faz. Deus pratica a sua bondade para conosco. E Ele deseja também, gente, que nós, eu e você, sejamos instrumentos de sua bondade. E mais ainda, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é o maior exemplo de bondade que nós podemos ter. E se eu posso dizer assim, Jesus é para nós o maior exemplo de responsabilidade social. Sendo assim, eu quero convidar você a rapidamente seguir comigo aqui alguns passos de Jesus. Nós vamos criar aqui um mapa rápido de algumas ações de Jesus para nós entendermos um pouco do que Jesus fez enquanto estava aqui nesse mundo, enquanto os pés dele pisavam essa terra. Olha, em primeiro lugar, Jesus reuniu para si discípulos. Ele chamou para si alguns homens para andarem com eles e ensinou-lhes a missão que eles deveriam abraçar, ensinou-lhes a diferença que eles deveriam fazer e ensinou-lhes também, gente, a influenciar os homens. Jesus disse a eles que eles deveriam ser pescadores dos homens. Ensinou os discípulos a se aproximarem das pessoas, buscar as pessoas e influenciar as pessoas. Jesus também, certa vez, gente, curou um homem em Cafarnaum. Enquanto ele estava ensinando na sinagoga, ele foi interrompido por um homem endemoniado. E é interessante que, mesmo sendo interrompido ali na hora do seu ensino, ele não expulsou o homem da sinagoga, mas ele expulsou o demônio daquele homem. Ele se preocupava com o bem-estar daquele homem. Em outro momento, ele curou a sogra de Pedro, que era um dos discípulos, mostrando a sua preocupação com a família dos seus discípulos. Certa vez, chegou até Jesus um leproso para ser curado, e a Bíblia fala que ele suplicou de joelhos, e a história diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou naquele leproso. Os leprosos eram pessoas que ficavam distantes da sociedade, ninguém queria se aproximar, e Jesus toca naquele homem. Certa vez também Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, e aquele paralítico foi levado pelos seus amigos até o eirado de uma casa, o telhado, e foi descido ali por aqueles amigos onde Jesus estava ensinando, Eles fizeram um buraco e desceram aquele homem, e Jesus também não se incomoda com aquela interrupção, mas fica maravilhado, elogia a fé daqueles homens e cura aquele paralítico, cura aquele necessitado. Jesus também, certa vez, comeu com publicanos e pecadores, porque ele considerou, gente, que os doentes é que precisavam de remédio e não os saudáveis. E nesse caso ele estava ali com os publicanos e pecadores, preocupado com os pecados daqueles homens. Ele se aproxima para transformar, para influenciar, para mudar. Jesus uma vez curou um homem também no dia de sábado, que era o dia do descanso, e chamou aquele homem para o meio da congregação, e ele mostrou com essa cura a todos aqueles circunstantes ali, que todos os dias, gente, são dias para se fazer o bem. Não há nenhuma desculpa legalista para o abandono daquelas pessoas que precisam ser acolhidas. Em uma outra oportunidade, Jesus destacou que todo aquele que fizesse a vontade de Deus seria seu irmão, irmã e mãe. Ele considerava as pessoas como sua própria família. Ele disse também que nós deveríamos ter cuidado com o julgamento que nós fazemos dos outros, porque com a medida
que nós medimos os outros, nós haveremos de ser medidos, e ele ensina com isso a misericórdia e a compaixão pelo nosso semelhante. Jesus curou um doente endemoniado certa vez, Gerazeno, que vivia entre os sepulcros e ninguém ousava se aproximar dele, mas Jesus se aproximou. Ele ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. Jesus curou uma mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, gente, e já tinha gasto todos os seus recursos com os médicos, e falou com ela depois de curá-la: vai-te em paz. Mesmo sendo rejeitado pelos seus, quando certa vez esteve na sua própria terra, Nazaré, e ali foi rejeitado pelos seus amigos e parentes, Jesus não se desanimou, e a Bíblia diz que ele saiu para percorrer as aldeias vizinhas para ensinar. Ele foi até as pessoas, multiplicou certa vez pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens famintos que o seguiam, se preocupando ali e mostrando a sua preocupação com o bem-estar físico daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele deixava que as pessoas lhe tocassem para serem curadas. Ele curou uma vez a filha de uma mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, que lhe implorou socorro como uma cachorrinha debaixo de sua mesa. Jesus curou um menino possesso também, que seus discípulos não conseguiram curar. E Jesus repreendeu a falta de fé dos discípulos e ensinou os discípulos também que há obstáculos que somente podem ser vencidos com oração e com jejum. Jesus ensinou seus discípulos que o maior entre eles seria servo de todos. Ele ensinou tolerância, caridade, dizendo que aquele que oferecesse, gente, um copo de água, que seja, em seu nome, não perderia o seu galardão. E também disse que quem fizesse tropeçar os pequeninos, os irmãos mais simples, mais humildes, seria melhor que fosse lançado ao mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço. Ele abençoou as criancinhas e ensinou seus discípulos a recebê-las, dizendo que das tais era o reino dos céus. E Jesus também, gente, amou um jovem rico, orgulhoso, que desejava ganhar a vida eterna, servindo a Jesus, mas também as riquezas. E ele mostrou para aquele homem que para ganhar a vida eterna era preciso servir a Deus e abandonar o amor ao dinheiro, sendo capaz até mesmo de doar todos os seus bens para os pobres. Ele ensinou a seus discípulos que ele próprio, Jesus, o Filho de Deus, havia vindo para servir e não para ser servido. Ele curou Bartimeu, um cego mendigo que clamava desesperado, assentado à beira do caminho, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E apesar do desprezo ali dos outros homens, Jesus o atendeu, recebeu e o curou da sua cegueira. Gente, Jesus ensinou seus discípulos a importância de pagar os seus impostos e tributos quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cumprindo assim a sua responsabilidade como cidadão dessa terra. Ele ainda valorizou a oferta da viúva pobre, a pequena oferta da viúva pobre, dizendo que ela havia dado mais do que todos, porque entregou tudo que tinha. E Jesus com isso mostrou que acumular riquezas neste mundo e confiar nelas é um ledo engano que se transformará em destruição. E ainda e por último, gente, na cruz, no Calvário, no seu momento derradeiro, olhando ali para aqueles que o haviam crucificado, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus demonstra ali compaixão por aqueles homens que o haviam crucificado, nos ensinando a dificílima tarefa, gente, de perdoar os nossos algozes, de perdoar aqueles que nos afligem e nos atormentam. Mas depois desse passeio pela vida de Jesus, eu quero perguntar para você: Jesus praticava a responsabilidade social? Jesus curava? Jesus ajudava? Jesus atendia?
Jesus, gente, recebia as pessoas, Jesus acolhia as pessoas, ele dava pão e peixes, ele servia, ele se permitia tocar, ele se permitia aproximar. Olha, meu querido adolescente que me ouve hoje, para mim, é óbvio que Jesus praticava a responsabilidade social e que nós devemos fazer o mesmo. Quantas oportunidades, gente, e quantas formas nós temos de fazer o bem para as pessoas e de praticar a responsabilidade social, ajudando a melhorar o mundo em que nós vivemos. E mais ainda, nós devemos seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo dele, porque um dia isso nos será cobrado. Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, nós seremos confrontados com nossas próprias ações e atitudes. E eu quero terminar nossa lição hoje, lembrando a vocês de um texto que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. E para nós nos lembrarmos desse texto, né, eu queria que vocês assistissem rapidamente uma representação, o trecho de um pequeno vídeo, onde esse trecho é representado nas palavras de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pessoal, meu desejo hoje, mais sincero, é que a partir deste momento, todos nós, eu e você, a começar em mim, possamos ver Jesus em nosso semelhante. Ao ajudarmos as pessoas, nós possamos nos lembrar que nós, na verdade, estamos ajudando
estamos doando, estamos acolhendo o próprio Jesus. É isso que ele nos ensina com a sua palavra. E eu sei que se nós fizermos assim, nós ouviremos da parte de Jesus um dia, quando ele vier no seu reino, nós haveremos de ouvi-lo nos dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Eu desejo a todos vocês um fim de semana abençoado e uma semana também abençoada e feliz na presença de Jesus, que nós procuremos sempre seguir os passos do nosso Mestre. Um abraço.